Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elisângela, tenho 42 anos, sou mãe de 7 filhos, estou trabalhando com salgados em casa para minha quitação de dívidas. Lembrando que são contas bem altas, empréstimos, são empréstimos pessoais, empréstimo de banco, cartão de crédito, e eu estou aí nessa luta para pagar essas dívidas, né? Aqui em casa, a única renda que entra é a que eu faço. Meu marido, ele não tem renda, então. Meus filhos ainda não trabalham ainda para poder ajudar com a despesa da casa. E somente o que eu faço e o Bolsa Família é que eu consigo pagar as contas, que eu consigo trazer alimento para casa. Eu recebo cesta básica, recebo 2 cestas básicas no mês, que é do CRAS, eu já recebi agora esse mês, e da igreja, que eu ainda não recebi, mas essa semana provavelmente eles devem mandar a cesta básica. Então, pessoal, eu vim aqui fazer para vocês o meu planejamento do mês de novembro. E antes que eu entre no planejamento do mês de novembro, eu queria falar para vocês quando que eu fiz no mês de... Vou virar a folha aqui, no mês de outubro. Lembrando, pessoal, que eu comecei a fazer as anotações no dia 9/10, que foi 9 de outubro, e foi até no dia 1º do 11, que deu no sábado. Eu sempre começo no domingo e fecho no sábado. Dia 9 deu numa quinta-feira, foi quando eu comecei a fazer o planejamento. Então, não chegou nem um mês completo, né? Mas como eu não estava fazendo algumas anotações, não estava ainda com nesse propósito ainda de anotar tudo, fazendo esse planejamento, então não sei ao certo o valor. Porém, esse aqui que eu queria falar com vocês, do dia 9 até o dia 11. Então, pessoal, de entrada, entrou um valor de R$ 3.419, que foi a minha entrada. Somente com salgados, né? Salgado da padaria, salgados de festas. Então, o valor foi 3.419. Eu achei um valor muito bom, né? Eu penso o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, freezer, que eu pudesse guardar a carne, o frango, que eu pudesse fazer um estoque, esse valor aqui, ó, já daria para me pagar bastante contas, né? Só que eu não tenho, pessoal. Eu tenho um freezer de 140 litros. Ele é muito pequeno, ele cabe apenas salgados. E eu fiquei sem geladeira, como eu falei no último vídeo. Eu fiquei sem geladeira, eu estou sem geladeira. E eu não quero comprar uma geladeira agora. Se for para eu comprar, eu quero comprar uma zero, uma nova, na loja com garantia. Usada eu não quero comprar. Então eu não sei quanto tempo vai levar para me comprar geladeira. Enfim, pessoal. E saídas, essa aqui foi as entradas, né? E as saídas do dia 9/10 a dia 1º do 11, a minha saída foi de R$ 3.423,69. Esse valor aqui, ó, eu fiquei negativa de R$ 4,69. Porém, como eu não falei para vocês, eu não estava fazendo as anotações antes, esse valor eu já tinha. Então, assim, eu não fiquei negativo, pelo contrário, eu ainda passei para o mês de novembro um valor ainda que ficou na minha carteira, R$ 553, se eu não me engano. Acho que foi esse valor que eu fiquei, que ainda tenho de saldo para o mês de novembro. Então, assim, para mim foi muito bom mesmo. Eu consegui pagar contas, todo o meu planejamento do mês de outubro eu consegui quitar, já consegui pagar. Então, agora vai vir o mês de novembro. Esse valor de 553, eu não tenho ele mais. Eu peguei o valor, eu comprei de mercadoria. E uma outra parte eu passei que já para ir abatendo nos valores que eu tenho a pagar. Por exemplo, a minha filha tem que passar para ela o valor de R$ 679,86, que é do empréstimo. Eu já passei para ela R$ 300. E do cartão Elo, eu já mandei lá, né? Já depositei lá R$ 50, que é para ir, para quando chegar no dia ter o valor, né? Só diminuir. Então aqui, pessoal, eu quero fazer com vocês o meu planejamento do mês de novembro.
O meu planejamento eu tô fazendo da seguinte forma, eu tô fazendo semanalmente. E por que eu tô fazendo semanalmente? Exatamente porque eu consigo pegar o valor e pagar aquelas contas. Por exemplo, tem conta que se for esperar o vencimento, eu não vou ter o dinheiro. Então, vai rolar juros. Exemplo, o meu cartão de crédito do mês passado era R$ 700. Como eu não tinha o valor que venceu no dia 22, e eu só consegui pagar ele no dia 28, então eu paguei mais R$ 150. Então, foi um juro absurdo. E aqui eu estou fazendo dessa forma para mim poder sair fora dos juros. Então eu vou falar para vocês aqui, ó, do dia 2 do 11 a dia 8, que é essa semana que vence hoje, hoje é 8 do 11, pagamento que eu tinha para realizar: água e luz. E aqui o empréstimo meu da Nubank. E também um sacolão que eu já estava devendo há 3 meses, eu estava com vergonha e eu tinha que pagar urgentemente, né? Água e luz, R$ 645,81. O meu empréstimo, R$ 318,42. O sacolão, R$ 245. Esse foi o valor da primeira semana que vence hoje, né? A segunda semana do mês de novembro. Eu começo no dia 9 do 11, amanhã, e vai até dia 15 do 11. Para a semana seguinte, né, semana que vem, é o cartão de crédito da minha filha que eu usei e água e luz. Por quê? 2 talões de cada atrasado, 2 talões de água e 2 talões de luz. O cartão da minha filha, R$ 470. Água e luz, valor de R$ 515. E 11 centavos, né? Coloquei aqui, mas tem 11 centavos aqui. Vai bagunçar um pouquinho aqui, mas é porque isso aqui eu só tô fazendo um rascunho, mas eu já tenho isso aqui anotado, viu, pessoal? Na terceira semana, do dia 16 do 11 a 22 do 11. O que tem para pagar nessa data? É aqui que me aperta, porque eu tenho 2 cartões que vencem na mesma data e um empréstimo. Então, aqui eu tenho o cartão Elo, que esse cartão é o que eu devolvi, né? Que eu vi que eu não sou controlada com cartão. Se eu vejo que tem limite, eu uso mesmo. Então, eu já devolvi esse cartão, que ele não era meu. Graças a Deus, eu não tô com esse cartão mais. E aqui o empréstimo da minha filha, que fui eu que fiz no nome dela. E o meu cartão da Nubank. Semana seguinte, a quarta semana, no dia 23 do 11 a 29 do 11. Essa semana, a parcela da chácara e o meu empréstimo. Um empréstimo. Por que aqui tem 2 empréstimos meus, né? Aqui tem um e aqui tem outro. Tem um na primeira semana e na segunda semana. Porque eu tô querendo adiantar os empréstimos, né? Então, por esse motivo, eu deixei ele aqui novamente. Então, pessoal, esses aqui é o que eu tenho para pagar no mês de novembro. Eu não pago internet, quem paga a internet é a minha filha. Elas juntam lá as duas, cada um dá R$ 25 e paga a internet. Sacolão. Sacolão não, supermercado. Eu não faço supermercado, igual eu falei, porque eu recebo doação de cesta básica, 2 cestas básicas, né, que eu tô recebendo. Essa do CRAS eu comecei a receber o mês passado. E a da igreja eu já recebo há bastante tempo, desde quando meu filho nasceu. O meu filho que é especial. Desde quando ele nasceu, a igreja sempre faz a doação da cesta básica. E quando eu preciso comprar, a minha compra ela fica mais ou menos 800 a R$ 1.000 por mês. Então, assim, eu tô me virando como posso. Eu nunca não deixo de comprar, porque sempre eu tenho que comprar uma coisa ou outra, porque as 2 cestas não dá pra gente. Lembrando que aqui nós somos 10 pessoas, né? 7 filhos, uma neta, meu marido e eu.
Então, assim, as 2 cestas básicas não dá para passar o mês. Então, vira e mexe, eu tenho que comprar, mas eu compro quando tá na promoção. Exemplo, o arroz estava na promoção no supermercado BH. Meu menino passou lá, olhou, estava de 11 alguma coisa, né? Só que eu não comprei. Não fui lá olhar porque eu tinha acabado de receber a cesta do CRAS, então eu não fui. Eu não fui comprar. Eu também não tinha dinheiro, porque o meu planejamento aqui é quitar as dívidas. Então, pessoal, isso aqui agora eu quero falar com vocês. Eu já estava com o dinheiro da água e da luz. Eu não sei se eu falei no outro vídeo, mas eu acredito que sim, que eu já recebi o valor da igreja. A faxina da igreja eu já recebi o mês de novembro e o mês de dezembro. Eles me pagaram os 2 meses. Então, eu já tinha o valor para pagar as 2 contas de água e as 2 contas de luz. Então, eu depositei o cheque dia 3, que foi na segunda-feira, e o cheque caiu na quinta, dia 6. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer os pagamentos da água e da luz. Então, eu vou riscar aqui com vocês e vou mostrar para vocês o que eu tô devendo ainda para o mês de novembro. O mês de outubro eu paguei tudo. Então, aqui está. Então, aqui eu vou riscar com vocês. Eu tive que pausar de novo, porque meu menino entrou aqui. Desculpa, viu, pessoal? Então, aqui, ó, água e luz foi paga. O sacolão eu paguei também. E como eu já tava com o dinheiro da semana, que, como eu falei, foi uma semana muito boa, final de outubro, eu também paguei esse empréstimo, que foi o meu, do empréstimo da Nubank, e também eu paguei esse empréstimo aqui, que eu esqueci de anotar o valor, que é R$ 318,42. Eu adiantei o do mês de novembro. Novembro não, perdão, no mês de dezembro. Esse era do mês de dezembro. Então, eu paguei novembro e já adiantei o mês de dezembro. Graças a Deus, está pago. Essa chácara que eu vou anotar aqui, pessoal, é R$ 500 que eu esqueci de anotar. Aqui foi o cartão da Nubank. Foi um valor de R$ 116 da Nubank. Que eu esqueci de anotar aqui, vocês me desculpam, mas é falha nossa. E o empréstimo da minha filha de R$ 679,86. E o cartão que eu vou pôr aqui aproximadamente, porque eu não sei quanto é que ele vai vir esse mês, porque eu fiz compra nele. Por isso que eu falei com vocês que eu devolvi, porque eu não tenho maturidade com cartão. Não com esse aqui. O meu até que eu consigo me planejar certinho com ele, mas esse aqui não, por ele ser um limite maior, eu acho que o dinheiro é meu e vou lá e gasto adoidada. Então, eu devolvi esse cartão, mas tem prestação nele, né? Então, tem que pagar. Como eu tava falando aqui, pessoal, eu risquei aqui, vai ficar um vídeo meio bagunçado, mas ó, água e a luz eu já tinha o dinheiro para pagar, então eu paguei as 2 contas de água e as 2 contas de luz. Então, se eu paguei, eu vou riscar aqui, ó, o da segunda semana tá pago também. Eu vou ver se eu acho as contas aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, achei aqui, ó. Eu vou dobrar aqui para poder não ver as informações, né? Ó, mas tá aqui, dá para vocês verem, ó. R$ 411,67. Deixa eu ver se eu consigo chegar, aproximar um pouquinho. Aí. Tá vendo? Essa aqui eu paguei. E ela fica com esse durex aqui, pessoal, porque eu prego na parede para eu não esquecer, né? Porque se eu guardar dentro de um caderno alguma coisa, eu perco as contas. Então, é por isso que eu prego na parede, para não ver. Olha o vencimento, tá vendo? Ó, o vencimento do dia 17/9. Ó, dia 20/10. Dia 4/10. E essa última aqui também, que já grudou, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, R$ 411,67. Tava vencida. R$ 270,02, que também é de água, que tava vencida. Opa, grudou. A de luz, R$ 233,91, também vencida. E por fim,
Essa daqui, deixa eu ver se eu consigo desgrudar ela, que ela grudou. Aqui também as informações, deixa eu ver se eu consegui. Glória a Deus que apareceu, ainda bem que eu já fiz o pagamento. Ó, R$ 245,09 também a minha conta de luz. Então, eu tinha essas duas contas de luz aqui e essas duas contas de água. Vou voltar normal aqui. Isso. Então, eu tinha essas duas, eu já fiz o pagamento delas. E chegou dia 1º de novembro, essa conta de água, que eu vou mostrar para vocês. R$ 243,69 de água. Ainda não chegou a de luz. E depois eu converso com vocês como é que eu vou fazer agora para diminuir ela. Mas eu vou deixar ela aqui no cantinho. Então, pessoal, eu já paguei as 4 de água e luz. Paguei meu empréstimo, paguei o mês de novembro e paguei o mês de dezembro. Porque assim, vai entrando dinheiro, pessoal, eu vou pagando. Não importa. Inclusive aqui no empréstimo eu tive desconto, porque como eu paguei antecipado, eu tive desconto. No sacolão não, porque já tinha 3 meses e também não tinha como dar desconto, né? Eu paguei aqui o sacolão. Esse cartão, que seria do dia 9 do 15, 9 até o dia 15, que né, essa semana agora que nós vamos entrar, eu consegui pagar também. O dinheiro que sobrou da semana passada, eu paguei o cartão da minha filha, não devo mais o cartão dela. Aqui, pessoal, do dia 16 do 11 até no dia 22, deixa eu aproximar mais aqui, eu tenho essas contas, a Elo, e essa aqui, R$ 750, eu já mandei R$ 50 para a conta. Tem R$ 50 lá. Então, eu não sei ainda quando vai fechar a fatura, porque eles cobram anuidade, né? Então, eu não sei quanto que vai ser. Mas, atualmente, está R$ 694. Eu acrescentei mais um pouquinho, mas é igual eu falei, aproximadamente. Se for menos, graças a Deus. Eu acredito que seja menos, não seja R$ 50 ou mais, não. O empréstimo da minha filha, R$ 679,86. Eu passei para ela em espécie R$ 300. Foi o valor que entrou na minha mão. E para eu não gastar, eu passei para ela. Para poder já ficar com ela, para mim poder pagar na data do dia 22. Que o dela é no dia... O empréstimo é do dia 22, 23, por aí. Não sei ao certo. O meu cartão da Nubank, de R$ 116 a fatura. Eu paguei também. Essa eu paguei. Então, pessoal, esse aqui é o mês de novembro. E para vocês verem que eu já quitei, então tá aqui, ó. Tá aqui o meu rascunho, ó. Tá tudo aqui. Esse aqui eu vou guardar porque é a folha que eu guardo no meu fichário. E essa aqui era só para anotar para vocês verem. Então, eu vou saber ainda quanto que eu tenho que pagar do cartão Elo, mas eu já tô guardando o dinheiro. Inclusive, se for para pagar hoje, eu já tenho o valor, mas como ele ainda não fechou, não teve o fechamento ainda, então eu não sei o valor, então não posso pagar, mas eu já tenho esse valor aqui para mim poder pagar. E o empréstimo da minha filha, que fiquei devendo apenas R$ 379,86. Então, vou anotar aqui com vocês. R$ 379,86. E vamos supor que eu devo R$ 700 do cartão da Elo, né? Não sei, vai ser menos, assim espero. E R$ 500 que é da chácara. Eu ainda não tenho esse valor aqui. Esse da chácara eu não tenho. Então, tudo que eu tô devendo agora do mês de novembro, fazendo dessa forma, que para mim eu achei que foi bem melhor do que eu ter que esperar o final do mês para ter que quitar tudo isso aqui. Inclusive água e luz ia cortar, porque não ia poder esperar, né? Como já estava 2 vencidas. Então eu acredito que ia cortar sim. E para não esperar o final do mês, para poder eu correr juros, esperar receber o dinheiro cair na conta. E como eu já estava com o dinheiro da venda dos salgados e das faxinas, então eu já fiz o pagamento. Então o que eu tenho que pagar é isso aqui, pessoal, ó. Vou somando aqui com vocês,
para vocês verem. Então, tá aqui, ó. 12, 5 mais 7, 12, 3, 14, 15. Então, eu tenho para pagar ainda esse mês de novembro o valor de R$ 1.579,86. Lembrando que nós ainda estamos aqui na primeira semana do mês de novembro. Essa semana está ok, já fiz o pagamento. A segunda semana estamos ok. A terceira e quarta semana ainda falta para mim poder pagar o valor de R$ 1.579,86. Então, agora eu quero mostrar para vocês quanto é que eu fiz essa semana de dinheiro, né? Qual foi a minha entrada e como é que eu vou me organizar para poder pagar esse valor aqui. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, a entrada da primeira semana do mês de novembro. No dia 2, que foi no domingo, dia de finados, não entrou nada. Esse dia eu tirei para me arrumar a casa, para mim poder organizar minhas coisas. Então, eu não me preocupei com vendas. Então, eu não vendi nada. Só o da padaria, mas a padaria já tinha me pago no sábado. Dia 3, entrou um valor de R$ 119, que foram o salgado da padaria e mais R$ 65, que foi um salgado de festa, um centro de salgado de festa que saiu, que era para 17 horas. Então, esse aqui foi o valor. No dia 4/11, foi R$ 150,50. Foi R$ 28 da padaria, mais R$ 32,50, que foi 50 salgados, e R$ 90, que foram salgados grandes, né? Que é o rapaz que compra na minha mão e leva para o estabelecimento dele na roça. Ele comprou 60 coxinhas, deu R$ 90. Dia 5 foi apenas os salgados da padaria, então foi R$ 38, que foi o da padaria. Dia 6/11, eu recebi o valor de R$ 38, né, da padaria, R$ 20, que foi do mini salgado, que foi uma bandejinha de salgado com 30 unidades. E aqui foi o valor da faxina da igreja, que caiu no dia 6, que eu fiz os pagamentos, então foi R$ 1.350. Só que esse aqui, você vê que eu fiz aqui, ó, um asterisco, porque esse aqui eu não vou contar, né? Dia 7, entrou R$ 62 da padaria e R$ 150, que foi o rapaz que pegou o mesmo salgado dia 4, o salgado não deu, e ontem ele me encomendou mais 100 unidades, então ontem ele me passou R$ 150, e mini salgado eu vendi o 100. Desse salgado aqui, pessoal, eu ainda não usei nenhum valor. Esse aqui eu vou receber amanhã, mas como eu já vendi, eu já anotei que é a data certa, né? Mas a pessoa já pediu para eu passar lá no estabelecimento dela e pegar o dinheiro amanhã, que amanhã ela vai estar lá. Então, esse valor que eu esqueci de anotar para vocês, mas deu R$ 277. R$ 277. Esse valor eu já guardei, viu? Eu guardei assim, né? Falta 65, mas eu não vou usar para a semana porque meus pagamentos já foram feitos. Hoje, dia 8, apenas R$ 30, que foi o salgado da padaria, que eu ainda não recebi, mas daqui a pouco a moça faz um Pix, cai na minha conta, tranquilo, tá certinho. Para hoje eu não tenho previsão nenhuma de entrada de salgado de festa. Quando eu pego encomenda, eu pego na sexta, na semana para o sábado. Então, se aparecer de última hora, eu tenho salgado pronto, mas até então não tem nada previsto, não tem nada, e agora já são meio-dia, então, assim, eu creio que não vai ter nenhuma entrada de salgado para hoje, de salgado de festa, né? Então, eu fechei aqui, ó, a semana, R$ 672,50. Foi um valor menos do que eu esperado, porque eu estava esperando uns 700 a 750 reais. Mas essa semana realmente foi muito fraca. Como eu também estava trabalhando e eu não divulguei salgado, essa semana eu não divulguei no WhatsApp, pode ser por isso que deu essa queda aqui, né? Uma diferença de quase R$ 30, né? 28, 27,50 mais ou menos aí.
Mas vamos ver, né, pessoal? De repente ainda sai alguma coisa. Mas se sair alguma coisa, eu vou jogar pro dia de amanhã, porque eu vou fechar por aqui, né? Os R$ 672,50. Então, essa aí foi a minha entrada do mês da semana a primeira semana do mês de novembro. E de saída, teve muita saída, porém, a saída, eu englobei também o dinheiro que entrou da outra semana. Então, eu não vou mostrar a saída, porque assim vai ficar muito bagunçado, mas como eu anotei, como eu falei para vocês aí, do pagamento das minhas contas, né? Então, eu acho que deu para vocês entenderem. Eu tirei a folha, pessoal, porque eu vou colocar novamente, tá? Lá no fichário. Então, essa aqui não, que essa aqui era só para me explicar para vocês. Então, eu preciso ainda no valor de R$ 1.579,86. Como eu vou receber o Bolsa Família, então eu vou inteirar pouquinha coisa aqui para mim poder pagar, né? Se caso eu for pagar com Bolsa Família, caso não, eu vou... O dinheiro que for entrando aqui nessas próximas semanas, eu consigo pagar esse valor aqui. E eu volto aqui depois para poder falar para vocês se deu certo ou não. Mas isso aqui já foram pagos, tá? Tudo que eu risquei aqui já foram pagos e tudo certinho, graças a Deus. Eu queria falar para vocês aqui, mas eu acredito que eu vou falar em outro vídeo, mostrar em outro vídeo para vocês, quanto que eu tô devendo em dívidas. Então, eu quero trazer detalhado aqui para vocês como que tá, quem eu tô devendo, como que eu vou fazer, como eu tô me planejando. Eu vou trazer em outro vídeo para vocês. Então, o vídeo de hoje foi o planejamento do mês de novembro e para vocês verem quanto que entrou aí no mês de outubro. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. E deixa aí o que vocês acharam aí do meu planejamento, se vai dar certo, se eu continuo assim ou não. Ou eu continuo com o mesmo tradicional, né? Tudo alinhadinho, bonitinho, porém, aqui assim, ó, dessa forma aqui. O que vocês acham? Qual foi melhor? Esse ou esse? Eu acredito que esse aqui também dá para seguir, né? É só chegar e riscar. Mas aqui eu tive uma visão melhor, né? Então, eu fiz aqui o mês de outubro, que algumas coisas eu já risquei, mas o mês de outubro eu finalizei com sucesso, graças a Deus. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Perdoa aí que foram mais de 27 minutos. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa seu joinha, que vai me ajudar muito aqui no canal. Beijo, pessoal, e até o próximo, se Deus quiser.